Bom dia, gente, tudo bom? Hoje nossa aula vai ser gravada, porque desde a semana passada, da terça-feira passada, eu não acordei bem, venho tendo alguns sintomas característicos de Covid, e para cumprir os protocolos exigidos, né, eu estou isolado, estou em casa, tenho que ficar aí 14 dias isolados para poder cuidar de todo mundo, né, cuidar de mim, cuidar de toda a comunidade escolar, cuidar de vocês, dos outros professores, né, qualquer tipo de contato comigo nesse momento seria um risco a todos. Ao longo da semana eu fiquei um pouco mal, tenho melhorado um pouco, mas ficar indo e voltando com muita dor de cabeça e ficar indo e voltando. Mas nesse momento eu tô me sentindo um pouco melhor e vou gravar a aula para vocês, tá? Pra gente ter menos perda de conteúdo, de aula, fazendo esse esforço pra gente tentar correr um pouco atrás desse conteúdo que na semana passada não foi dado por conta desse meu mal-estar, tá certo? Então, a gente vai dar continuidade àquela matéria de cartografia que a gente tinha começado, tá bom? E vamos seguindo juntos aqui. Vou mudar a tela para a gente acompanhar os slides. Nas últimas aulas, a gente começou a falar sobre o que é a cartografia, né, da importância da cartografia e formas de representação cartográfica. O que seria essa representação cartográfica? Diferentes formas da gente representar o espaço geográfico que a gente estudou. Aí eu falei de algumas formas, né? Mostrei para vocês, algumas delas sendo a confecção de mapas, né? A gente fazer um mapa é uma forma da gente representar o espaço geográfico. A gente falou também das maquetes, né? Que são essas como se fosse uma miniatura de cidades, de casas, de monumentos, beleza? A gente falou também do globo terrestre, né? Que é mais uma forma de representar o espaço geográfico, mas a gente também deixou claro, a gente lembrou que esses mapas, essas representações do espaço geográfico, elas trazem interesses políticos e ideológicos. Como que a gente pode explicar isso, né? Eu falei das projeções cartográficas do Peters e do Mercator. Vocês lembram disso, né? Aqui a gente traz essa imagem do Mercator, que era esse senhorzinho aqui que idealizou essa projeção mais famosa, né, desse desenho do mapa mundi que a gente conhece. E a gente falou sobre algumas distorções que esse tipo de projeção causa quando a gente vai olhar o desenho desse mapa, né? A gente vê aqui, olha o tamanho, deixa eu maximizar isso aqui e pegar a caneta. Olha o tamanho que está a Groenlândia aqui. A Groenlândia, segundo a projeção de Mercator, ela é maior do que a África. Ela é maior do que a América do Sul, certo? E a gente sabe que na realidade ela não é maior. A Groenlândia e a África não é maior do que a África e do que a América do Sul. Aí a gente trouxe algumas características, né, dessa projeção de Mercator, falou sobre cada uma delas, não é? E falou também sobre a projeção de Peters. Nessa projeção, olha só, o tamanho que está a Groenlândia aqui em cima. E olha, veja bem, o tamanho que está a África aqui, ó. A África sendo muito maior do que a Groenlândia. Olha a América do Sul aqui, sendo muito maior do que a Groenlândia, certo? A gente falou algumas características da projeção de Peters, né, nessa aula. E aqui eu trago essa imagem que a gente trouxe na última aula, eu quero falar mais um pouquinho dela, eu quero falar um pouquinho dela mais uma vez, porque ela é muito didática da gente entender as principais diferenças da projeção de Peters e Mercator. Na imagem azul, a gente vê a Groenlândia aqui na projeção de Peters. Ó, aqui é a Groenlândia na projeção de Peters. Aqui na verde é a Groenlândia na projeção, perdão, aqui em azul é na projeção de Mercator. Aqui na verde é a projeção de Peters. Olha a diferença de tamanho de uma para outra. Olha a África na projeção de Mercator. Olha o tamanho dela aqui.
e a África na projeção de Peters, em verde. O tamanho real da África é representado melhor na projeção de Peters, nessa em verde. Ou seja, na projeção de Mercator, o tamanho da África ele foi muito reduzido. O tamanho da Groenlândia foi muito aumentado, certo? Mas aí eu falo, né? Essas são as únicas maneiras de representar o mundo. Aí a gente traz aquele mapa, né? Entre aspas, de cabeça para baixo, que eu mostrei para vocês, fazendo para vocês refletirem sobre isso, né? Eu perguntei: esse mapa está errado? Obviamente não, porque se a gente for pensar no universo, no espaço, o espaço ele não tem em cima e embaixo. O planeta Terra ele está sempre fazendo o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra gira ao redor do próprio eixo. Nesse movimento de rotação, ora a parte de cima está em cima, ora a parte de baixo está embaixo, a gente está sempre girando. O que está em cima, embaixo, o que está em cima, horas depois vai estar embaixo, ou seja, não tem em cima e embaixo do planeta Terra. Não tem o lado de cima e o lado de baixo no espaço sideral, certo? Por isso que essa representação aqui, ela não está errada. Ela é simplesmente um tipo de representação que a gente não está habituado a ver com tanta frequência, certo? Aí aqui eu trouxe essa imagem para vocês, né, explicando o porquê desse mapa não estar errado. Aqui a gente vê, olha o Brasil onde é que está, certo? Ele está ao contrário do que estamos habituados a ver nos mapas, nos livros didáticos, certo? Mas definitivamente não está errado. Aí aqui eu trouxe aquele vídeo, né, que a gente viu na última aula, que está lá na plataforma para quem quiser ver mais uma vez. E agora a gente vai dar início à matéria nova, né? Eu fiz essa retrospectiva do que a gente já tinha visto na última aula e a gente vai dar início, de fato, aqui ao que é novidade pra gente, beleza? Vou passar aqui a tela. A Terra, gente, ela tem um formato do que a gente chama de geóide, né? A gente sabe, escuta desde pequeno que a Terra é redonda, que ela tem um formato ovalado, né? Agora a gente vai entender que o nome desse formato do planeta Terra, ele tem um nome próprio. O nome desse formato do planeta Terra é geóide, certo? A Terra, ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Ela não é uma circunferência perfeita. Ela é uma circunferência meio torta, meio achatada de um lado, meio a ponte aguda de outro, né? Ela tem esse formato como se fosse, de fato, um geóide, né? Que é o nome correto do formato do planeta Terra. Então essa imagem aqui é uma imagem que é uma representação perfeita, né, mais próxima da perfeição do formato do nosso planeta Terra, que tem esse formato chamado geóide, ok? E a gente vai começar a falar sobre orientação e localização no espaço geográfico, né? A gente sabe que existem diversas formas da gente se orientar, da gente saber onde está no espaço geográfico, da gente saber onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste, saber onde estamos nesse espaço geográfico que a gente tanto fala, né? Uma dessas formas da gente se localizar é com o uso do celular, do GPS, né? Aparelhos de GPS, ele informa a nossa localização, ok? Outra forma da gente se localizar no espaço geográfico é através do Sol. Através desse movimento aparente do Sol, a gente consegue dizer onde está o norte, para onde está o norte, para onde está o sul, beleza? Esse Sol aparentemente nasce no leste e se põe no oeste. E através dessa informação, a gente consegue se orientar no espaço geográfico. Por que eu falo movimento aparente do Sol? Desde sempre, a gente aprendeu na escola que não é o Sol que se movimenta. Na verdade, o Sol está parado e são os planetas que se movimentam ao redor do Sol. Por isso que eu falo movimento aparente do Sol. O Sol aparentemente nasce de um lado e se põe do outro. Só que, na verdade, o Sol está parado e quem gira é o planeta Terra nesse movimento de rotação, ok? Esse movimento de rotação do planeta Terra, que é justamente o movimento ao redor do próprio eixo, porque o planeta Terra ele faz dois movimentos, né? O de rotação, que é girar ao redor do próprio eixo, e o de translação,
que ele vai girando ao redor do Sol, beleza? Então, se a gente olhar para o leste é onde o Sol nasce, certo? Se a gente vê onde o Sol está nascendo, de manhã, umas 6 horas da manhã, a gente acorda cedo e vê, o Sol está nascendo naquela direção. Eu sei que aquele lado ali é o leste, beleza? E tem uma forma muito legal da gente saber onde está o norte, onde está o sul e onde está o oeste. Através desse desenho aqui fica bem simples da gente entender. Olha lá, aqui ó, o Sol, cadê? O Sol está nascendo, certo? A gente sabe que o Sol nasce no leste. O macete para a gente saber as outras orientações, os outros pontos cardeais, é o seguinte: eu pego o meu braço direito, certo? Meu braço direito e aponto para onde o Sol está nascendo, que nem essa criança aí está fazendo. Pego o meu braço direito, aponto para onde o Sol nasce. Apontei. Abri o braço lá, né? Igual o Cristo Redentor. O meu braço direito apontado para onde o Sol nasce. Eu sei que para onde o Sol nasce é o lado leste, certo? A gente tem que gravar essa informação. O Sol nasce no leste. Apontei o meu braço direito para o leste. Apontei o meu braço direito para o leste. Na minha frente vai ser o norte, no meu lado esquerdo vai ser o oeste e atrás de mim vai ser o sul. Então, através disso, a gente consegue se orientar no espaço geográfico. Acordei às 6 da manhã, vi que o sol está nascendo lá daquele lado. O que eu tenho que fazer? Está nascendo aqui, vamos supor que está nascendo aqui, desse lado aqui. Aponto o meu braço direito para lá. Meu braço direito está apontando para lá. Na minha frente vai ser aonde? O norte. No meu lado esquerdo vai ser aonde? O oeste. Atrás de mim vai ser aonde? O sul. Beleza? Muito simples. Onde o sol nasce é o leste. Aponto o meu braço direito para lá, vai ser o leste. Na minha frente é o norte, do meu lado esquerdo é o oeste. Atrás de mim é o sul. Muito simples de a gente conseguir se orientar no espaço geográfico através do movimento aparente do sol. Beleza? E nós temos a nossa querida Rosa dos Ventos, né? Que foi uma figura criada para representar esses pontos cardeais e também os pontos colaterais. O que são os pontos colaterais? São as medidas entre um ponto cardeal e outro. Por exemplo, aqui nós temos os pontos cardeais, né? Os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. O que são os pontos colaterais? São os pontos entre os pontos cardeais. O que está entre norte e leste? Deixa eu mudar a cor aqui. Entre norte e o leste está o nordeste. Entre norte e oeste está o noroeste. Entre o sul e o oeste está o quê? O sudoeste. Entre o sul e o leste está o sudeste. Beleza? Então, são pontos cardeais e pontos colaterais. Os cardeais são os principais norte, sul, leste, oeste, e os colaterais são os intermediários entre eles. Nordeste, nordeste aqui, sudeste, sudoeste e noroeste. Beleza? Continuando. Outra forma da gente se orientar no espaço geográfico é utilizando a bússola, né? A bússola ela possui uma agulha que a gente chama de imantada. O que é isso? Imantada. Ela tem como se fosse um imã na ponta dela que é direcionado para o norte magnético da Terra. O nosso planeta Terra ele tem uma propriedade física que lá no norte, no Polo Norte, as agulhas das bússolas elas são atraídas para essa direção, certo? É uma característica física de polo de campo gravitacional, que a gente chama. Polo não, perdão, campo gravitacional. É um campo gravitacional que a gente tem no norte do nosso planeta que atrai as agulhas imantadas da bússola, certo? Então, a bússola aponta para o norte magnético da Terra, ok?
Mas por que a bússola aponta para o norte, né? Foi justamente o que eu falei aqui no slide anterior, né? O planeta Terra atua como se fosse um grande ímã que atrai essa agulha imantada da Terra para o polo norte magnético, por conta do que a gente chama de campo magnético do planeta Terra, certo? E tem uma questão assim que é um pouco complexa, mas é simples da gente entender. É complexo, mas é simples ao mesmo tempo, né? Que a gente tem o que a gente chama de polo norte magnético e o polo norte verdadeiro ou o norte geográfico, certo? Que é o ponto mais extremamente ao norte do planeta. Onde a gente não consegue subir mais, lá é o norte geográfico do planeta. O norte magnético, ele fica um pouco voltado para oeste. Aqui em vermelho é o norte verdadeiro, lá em cima na Groenlândia, no Polo Norte, certo? E o norte magnético, ele é um pouco deslocado para oeste. É para esse norte magnético do planeta Terra que a bússola, que todas as bússolas vão apontar, por conta do campo gravitacional, essa característica física do nosso planeta Terra, ok? Tem também o que chamamos de coordenadas geográficas, certo? Vocês provavelmente já repararam que nos mapas, né, existem aquelas linhas imaginárias que se cruzam, linhas deitadas e linhas em pé. Quem aqui já jogou um jogo chamado Batalha Naval? Que era um jogo de guerra, que os navios tinham que atacar outros navios e a gente tinha que dar as coordenadas, né? Ah, 3A, 4B, que eram as coordenadas de ataque do navio, né? Mais para frente a gente vai ver mais ou menos uma batalha naval que nada mais são do que coordenadas geográficas, né? Essas linhas imaginárias que a gente vê nos mapas, elas servem para facilitar a nossa localização, para localizar objetos, localizar pessoas, localizar qualquer ponto que seja ao redor do planeta. São linhas deitadas e linhas em pé. E elas se cruzam, né? A linha deitada ela se cruza com a linha em pé. Esse ponto que a linha se cruza é o que a gente chama de coordenada geográfica. Eu vou dar um código, um número, certo? E a gente vai saber, através desse número, de qual ponto, de qual localização a gente está se referindo no planeta Terra. O nome dessas linhas imaginárias que a gente vê nos mapas, elas são chamadas de paralelos e meridianos. Os paralelos são as linhas deitadas e os meridianos são as linhas em pé. E quando elas se cruzam, quando um paralelo se cruza com um meridiano, esse ponto de encontro é o que a gente chama de coordenada geográfica, beleza? Com essas coordenadas geográficas, com esse ponto de encontro, a gente pode ter o posicionamento exato de um lugar, de uma pessoa ou de um objeto, beleza? Quando a gente usa o GPS no celular ou no aparelho de GPS, que é exclusivamente usado para dar as coordenadas geográficas, a informação que ele nos dá é exatamente essa, a informação das coordenadas geográficas de um ponto. Quando a gente usa o Waze, o Google Maps pelo celular, ele pega essas informações lá do satélite, dos satélites que ficam sobrevoando o planeta Terra, eles ficam girando ao redor, no que a gente chama de órbita do planeta Terra, e manda as informações para o nosso celular, beleza? Os paralelos, né, como eu falei, são essas linhas imaginárias deitadas. O principal paralelo que a gente tem no planeta é a linha do Equador, que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Os paralelos, né, além da linha do Equador, existem outros principais paralelos, né, como o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, lá no hemisfério norte, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul, né? E um detalhe importante, né? Quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, menor fica essa linha imaginária. Porque veja bem, aqui, ó, como a gente sabe, o planeta ele tem essa forma arredondada, que a gente agora já sabe que essa forma se chama geóide. Olha só, olha o tamanho, deixa eu mudar a cor aqui, deixa eu botar vermelho. Olha o tamanho dessa linha aqui, da linha do Equador. Ela é uma linha maior, não é? Porque no centro do planeta Terra, a área é maior.
Quando a gente vai em direção aos polos, tanto no polo norte ou polo sul, a linha ela fica... Não sei o que houve aqui, deixa eu apagar isso. Apagar toda a tinta. A linha fica menor, né? Porque quanto mais ao norte ou mais ao sul, ela vai ficando menor, correto? O que é maior aqui? A linha do Círculo Polar Ártico ou a linha do Equador? Com certeza a linha do Equador, porque quanto mais ao centro do planeta, mais área que a gente tem para esse paralelo. Beleza? Já os meridianos, eles são linhas imaginárias traçadas de norte a sul. São as linhas, entre aspas, aí, em pé no planeta Terra. O principal meridiano que a gente conhece é o meridiano de Greenwich, né? Que passa próximo a Londres, lá na Europa. E ele é o meridiano que a gente utiliza como marco zero da hora, né? É através desse meridiano que a gente conta o fuso horário. Vocês sabem, né, que a hora aqui no Brasil é diferente da hora, por exemplo, nos países africanos, nos países europeus, nos países da Oceania, certo? E a gente começa a contar esse fuso horário através desse meridiano de Greenwich. E ele divide, assim como a linha do Equador divide a Terra no hemisfério norte e sul, o meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste, ou hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Beleza? E nesse sistema de coordenadas, né, de paralelos e meridianos, essas linhas se cruzando, né, cada ponto do planeta Terra possui uma localização exata, beleza? Que é definido pela latitude e pela longitude. A latitude faz referência aos paralelos, né, às linhas deitadas, e a longitude faz referência aos meridianos, às linhas em pé. Parece difícil, mas é muito simples da gente entender. Vamos continuar. Aqui, ó, a linha do Equador separando o planeta em norte e sul, e o meridiano de Greenwich separando em leste e oeste. Agora vamos falar o que é a latitude e a longitude. A distância de um ponto qualquer no planeta Terra até a linha do Equador, essa distância a gente chama de latitude. Latitude. Só que essa distância ela não é medida em metros, ela é medida em graus. E esses graus podem ser de 0 até 90 graus. Parece difícil, mas a gente vai fazer um exercício aqui e vai ver que é bem simples. A longitude é a distância de qualquer ponto no planeta até o meridiano de Greenwich. Só que também essa distância não é medida em metros, é medida em graus, que pode ser de 0 até 180 graus. Essa imagem aqui a gente consegue entender perfeitamente. Vamos ver, por exemplo, aqui a coordenada geográfica do ponto A. Aqui, ó, do ponto A. A gente falou que a coordenada geográfica é o encontro de um paralelo, que são as linhas deitadas aqui, né, com um meridiano, que são as linhas em pé, beleza? E a gente falou que as linhas deitadas são as latitudes, né, e as linhas em pé são as longitudes. E as linhas deitadas, essa latitude, né, é a distância de um ponto qualquer até a linha do Equador, certo? Vamos ver qual é a latitude do ponto A. Latitude é a distância em graus de um ponto qualquer até a linha do Equador. Lembrando que a linha do Equador é a linha que divide o planeta em norte e sul. É essa linha central aqui, ó. Essa linha aqui é a linha do Equador, que é onde está marcando 0 grau, ou seja, é a linha central, beleza? A latitude desse ponto. Vamos lembrar o que é latitude. Vamos voltar aqui o slide. A distância de um ponto qualquer na superfície do planeta Terra em direção à linha do Equador
é chamado de latitude. Ah, então beleza. A distância de um ponto qualquer até a linha do Equador é chamada de latitude. Ou seja, essa distância aqui até a linha do Equador é a latitude. Só que a gente mede isso em grau, em metros? Não, mede em graus. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu apagar isso. Vamos ver aqui qual é a distância em graus. Ó, a linha do Equador está aqui. Ah, então aqui, até aqui são 10 graus, até aqui são 20 graus, até aqui são 30, até aqui são 40. Opa, então aqui são 50 graus. Mas esses 50 graus poderia ser para o norte ou para o sul. Porque se eu pego esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, se eu for contar a distância, vamos ver a distância. 10 graus, né? Olha aqui, 10 graus, 20, 30, 40, 50. Opa, então pode ser 50 graus para o norte, como é o ponto A. Olha só, 50 graus norte. Como se fosse esse ponto aqui, poderia ser 50 graus sul, não é? Então a gente tem que se atentar sempre. É 50 graus norte ou sul? No caso do ponto A, é 50 graus norte. Então vamos colocar aqui, ó. A 50. Tá dando esse problema aqui na minha caneta, não sei o porquê. Vamos tentar aqui. Mudar. Caneta. 50 graus norte, certo? Mas tem também a distância da longitude, que é a distância desse ponto A até o meridiano de Greenwich, que é o que separa a Terra em leste e oeste, essa linha em pé aqui no meio, certo? Então, olha só, aqui, eu estou vendo aqui em cima, ó, 20 graus, aqui 40 graus, olha aqui, está escrito, ó, 60 graus, 80 graus, aqui em cima 100 graus. Então, 100 graus para que lado? Para oeste ou para leste? Aqui, ó, para oeste. Essa caneta tá esquisita, não sei o que ocorreu, mas dá para entender. Então, olha só, 50 graus para o norte, olha só, 50 graus para o norte, e 100 graus para oeste. É só a gente olhar aqui no mapa, aqui está mostrando 100 graus e aqui 50 graus. Beleza? Vamos fazer aqui o ponto B. Vamos fazer aqui, ó, do ponto B. Certo? Ponto B. Primeiro vamos ver a distância da latitude, né? Que a latitude é a distância de um ponto qualquer do planeta Terra até a linha do Equador, né? Então a linha do Equador é essa linha aqui, certo? Vamos ver a distância em graus desse ponto até a linha do Equador. Olha só, 10, 20, 30, 40 graus. Para o norte ou para o sul? Para o norte. Então, a gente já sabe a latitude. 40 graus norte. Vamos colocar aqui, ó. 40 graus norte. Beleza? Agora vamos ver a longitude, que é a distância em graus desse ponto até o meridiano de Greenwich, que é o que separa a Terra em leste e oeste, que é essa linha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, que está com esse erro aqui, que eu não sei o que é. Ó, essa linha aqui, do ponto B. Vamos ver aqui, ó. 20 graus, 40 graus, 60 graus, 80 graus. Para leste ou para oeste? Para leste. Então, 80 graus leste. 80 graus leste. E quantos graus para o norte, né? Que a gente tinha falado? Vamos fazer de novo aqui para a gente ver. Distância daqui, ó, da linha do Equador, que é 0 grau, até lá. Vamos ver. 10, 20, 30, 40. Para norte ou para o sul? Para o norte. 40
graus norte. Vamos fazer de novo aqui, 40 graus norte. Vamos pegar o ponto C, aqui, ó, que eu acho que é aqui no Rio de Janeiro. Primeiro de tudo, latitude, distância em graus desse ponto até a linha do Equador. A linha do Equador está aqui em cima, ó. Então aqui, ó, 10, 20 graus, não é? 20 graus para norte ou para sul? Tá para cima ou tá para baixo aqui? Tá para baixo. Então 20 graus sul, né? Agora vamos ver a longitude. A distância até o meridiano de Greenwich, que é essa linha aqui, ó, que separa em leste e oeste. Vamos ver aqui, ó, 20 graus, 40 graus. Olha só, 40 graus corresponde aqui. Para oeste ou para leste? Para oeste. Então, 40 graus oeste. Fica como exercício, então, vocês fazerem as outras coordenadas geográficas. Fizemos aqui do ponto A, do ponto B e do ponto C. Vamos fazer, então, as outras coordenadas geográficas do ponto D, E, F, G. Beleza? Um abraço para todo mundo.